SPD é um bom presente pra você, aonde o mudo fala e o cego passa a ver. E o que era surdo volta a escutar, e o que era paralítico volta a caminhar. E o soro positivo que foi desenganado tá feliz da vida, na igreja foi curado. E o que tinha câncer estava em estado terminal, também foi curado na igreja mundial. Contra fatos concretos não há argumentos, perseguir a igreja só foi perda de tempo. Opostas são um elo, Jesus é um milagreiro, Jesus é o cordeiro, Jesus é o primeiro. A obra não é deste e de nenhum bispo, a obra é do Altíssimo, é de Jesus Cristo. Um bom pastor dá vida pelas ovelhas, multidões e multidões, porque muito se semeia. Lá vai subindo o monte, homem verdadeiro, apóstolo negro, nascido em Cisneiro. Homem do campo que já foi um desvalido, um tanto perseguido, um homem tão sofrido, mas a mão de Deus está aqui, o poder de Deus também está aqui. A mão de Deus está aqui, o poder de Deus também está aqui. Você precisa saber que tem profeta neste país. Esta nação tem profeta. E eu desafio o inferno. a manifestação de Deus, grandes maravilhas, iguais àquelas que você encontra só na Bíblia. Drogados sendo restaurados e muitos leprosos sendo purificados, bandidos se convertendo, pecadores se arrependendo, e o que não tinha mais vida agora está vivendo. E tudo isso é pra glória do Senhor, um gesto de amor de um bom pastor que abraça o leproso que chora com o sofredor e daria a própria vida se preciso for. Nos multiplicamos com o passar do tempo. No Brasil tem um profeta, agora o mundo está sabendo. A mão de Deus está aqui, não há como negar. Você que nos critica, um dia aqui também vai estar. O apóstolo está orando, a bispa intercedendo, enquanto lá dos céus Deus vai dando crescimento. Mas a mão de Deus está aqui, o poder de Deus também está aqui. A mão de Deus está aqui, o poder de Deus também está aqui. Primeira vez! Paralítico de nascença, Brasil! A mão de Deus está aqui, o poder de Deus também está aqui. A mão de Deus está aqui, o poder de Deus também está aqui. Que os milagres já aconteçam na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Olá, eu quero mandar o meu beijo carinhoso para o meu marido que está aí aniversariando, completando mais um ano de vida, né? Que Deus possa abençoá-lo grandemente em nome do Senhor Jesus, cada vez mais, né? Mais do que já é abençoado, que a mão do Todo-Poderoso possa continuar agindo e que nós estejamos juntos sempre, não só agora nesses 52 anos, né? Que vai completar, mas pela vida toda, em nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, te amo, te amo, te amo, fica com Deus. Oi, paizinho, como sempre, aniversário é do Senhor, porém o presente é nosso de saber que mesmo mediante a tantos milhões, milhares de filhos aí na fé que o Senhor tem, nós fomos escolhidos por Deus e privilegiados por poder participar ali desde o princípio, né? Desde o momento em que eu abri os meus olhos, o Senhor já estava ali para olhar também por mim. Muito obrigado por existir na nossa vida e eu agradeço, é claro, por todos os beijos, carinhos e abraços, mas eu agradeço muito mais pelas broncas, pelos ensinamentos, que é o que tem nos tornado hoje uma pessoa temente a Deus. Então,
Um beijo no seu coração e nunca desista. Continue nessa jornada, porque eu tenho certeza que assim como tem me abençoado, tem abençoado milhões de pessoas aí mundo afora, através da sua vida, da sua fé. Ju, manda um beijo pro vô. Beijo, vô. Te amamos. Olá, apóstolo, a paz, que Deus o abençoe, não só hoje, como sempre. É um prazer estar aqui, poder desejar ao Senhor toda a felicidade do mundo. Que Deus o abençoe muito, um beijo grande. Dê muitos e muitos anos de vida para ele, na presença dele, para que ele possa continuar, cumprindo a missão dele na terra, com a fé dele, abençoando muitas pessoas. Um beijo, pai, te amo, feliz aniversário. Apóstolo, eu venho aqui te parabenizar com todo o amor que eu tenho no meu coração pelo Senhor. Que Deus continue te abençoando e o Senhor continue sendo essa bênção e abençoando esse povão. Que Deus te abençoe, continue te dando forças, essa fé maravilhosa que o Senhor tem, que o Senhor ensina pra gente. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Quero dizer, apóstolo, que o senhor sabe, e todos nós sabemos, que hoje são milhões de pessoas que aguardam a sua palavra. E esse aqui, às vezes, está desanimado, está triste, é impressionante. A gente ouve uma palavra sua, da bispa, sua, pela televisão ou na igreja, e a gente se recupera. E parabéns pela pessoa que o senhor é. E graças a Deus, nós temos uma pessoa que transmite o evangelho com tanta propriedade, com tanta simplicidade, e nos momentos mais difíceis para a gente. Muito obrigado. Parabéns. Amém, o nosso beijo aí. É mais fácil ser assim a entrevistadora do que o entrevistado, mas ele se saiu muito bem. Então, nosso beijo aí pro apóstolo Valdemiro Santiago, de coração. E doutor Denis, um grande abraço e sucesso com seu programa. Apóstolo Valdemiro Santiago, parabéns. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do senhor. Continue guardando e abençoando. É uma bênção na vida de toda a igreja e na vida de todo o povo. Que Deus continue guardando seus passos e seus caminhos. Muitas felicidades. Parabéns, apóstolo. Um beijo no seu coração. A paz, pastor Denis Munhoz. Estas imagens registram a nossa chegada ao perímetro urbano da cidade de Palma, nas Minas Gerais. Muitos feridos. A cidade de Palma, hoje, possui alguma coisa em torno de 7.000 habitantes. E o distrito de Cisneiros, 1.300 habitantes, imagine então há 30 ou 40 anos atrás. Uma região praticamente despovoada, uma região caracterizada pela simplicidade e uma região na qual Deus começou a escrever ou a reescrever a história cristã contemporânea do Brasil, porque foi aqui, nestas estradas, nestas ruas, nestes locais que o apóstolo Valdemiro Santiago passou a sua infância e boa parte da sua adolescência. Não deixa o soldado ferido. E agora nós estamos mostrando uma imagem, uma visão panorâmica do distrito de Cisneiros, em Palma. Cerca o bálsamo. Em que momento da sua vida o senhor conheceu o apóstolo Valdemiro Santiago? Primeiro, boa tarde para vocês, que vocês sejam bem-vindos a Palma. Eu conheci o apóstolo quando ele tinha 28, 29 anos, na Braúna, Laranjal, Palma, Tapiruçu, que sempre foi uma pessoa muito democrática, uma pessoa com muita dignidade, o povo adorava ele aqui. E hoje eu vejo ele na televisão fazendo bem por todos, por toda a nossa nação brasileira e do exterior. Em 2004, quando eu estive na África do Sul, a primeira pessoa que eu encontrei lá no aeroporto foi o apóstolo Valdomiro com o presidente Mandela, que eu era louco para conhecer o presidente. Eu tenho um hábito, eu sou Dumo, para a televisão ligada no canal onde o pastor Valdomiro está pregando. O apóstolo Valdemiro Santiago, ele é uma pessoa que saiu da zona rural, humilde, ainda segura essa humildade, a simplicidade que Deus tocou no coração dele. É um homem de grandeza, é um homem que vê as pessoas sem distinção. Eu já estou vendo aqui, são praticamente ruínas, mas nós estamos chegando na casa do apóstolo Valdemiro Santiago,
Este é um momento muito especial. Nós vamos mostrar agora as imagens do retorno da Dona Soninha, a irmã do apóstolo Valdemiro Santiago, à casa onde ela, ele também, onde os outros irmãos, os pais, enfim, onde todos eles viveram. Então, este é o local no qual o apóstolo Valdemiro Santiago cresceu. Esta é a casa onde nós nascemos e fomos criados. Ele ficou aqui até os 9 anos de idade. Aqui era a sala, aqui era uma copa, né? Uma copa, tinha uma escada alta aqui. Aqui era o quarto, onde era o quarto, que era um quarto para todos, porque a casa era pequena, muita gente. Aqui era uma outra sala, né? E na parte aqui, que hoje não tem mais, caiu, que era a cozinha aqui, ó. Nessa parte aqui era a cozinha. Fazia comida, tudo, arrumava tudo. E ele gostava de sentar aqui. Ele ficava sentado aqui, quando essa pedra aqui comendo. Outras vezes pescando ali, ó, nesse córrego aí, nesse ribeirinho. E a nossa vida era aqui. Nascemos aqui, fomos criados aqui, nessa casa. Até ele com os 9 anos e eu com 14. É emocionante a gente estar aqui nessas ruas, nesses locais onde o apóstolo Valdemiro Santiago, na sua infância, na sua adolescência, andou, trabalhou. Enfim, essa casa, por exemplo, é a casa sede da fazenda onde ele trabalhou. Providência do... Como é que o senhor conheceu ele? Na infância de rapazinho, assim, de 12 anos, mais ou menos, por aí. E como é que ele era? Era uma criança comum, né? Andava, ia em Cisneiro fazer compra pro pai, muitas vezes na venda do meu pai. E como é que a família dele se virava na época? Virava da lavoura. Todo mundo trabalhava, o irmão, mulher, irmã, todo mundo tinha que pegar. O senhor é neto do primeiro patrão do apóstolo Valdemiro? É, ou do patrão dele? Meu pai que era o patrão dele, meu avô teria mudado para Cataguases. E o pastor Valdemiro, criança, ele lidou muito aqui, pegava leite aqui, rapadura. Até minha prima que foi professor dele. Então eu só tenho o 3º ano primário. E eu fico bobo que não vejo erro de português nele. Não presta atenção. Isso para mim já é um milagre, entendeu? Fazer isso. O mais me instiga é isso. O Valdemiro criou aqui, pouco estudo e discute muito bem a Bíblia e não tem erro de português também, coisa que eu tenho faculdade de letras. O pai dele que era bom todavia, o Tatão, era compadre do meu irmão, o Tatão, o pai dele. E a mãe morreu muito nova, acho que nem 30 anos tinha quando a mãe morreu. Aí essa fase que foi pior para ele. A mãe morreu, o pai ficou sozinho com as crianças, a mais velha tomando conta, a Soninha. Agora eu vou pedir então uma mensagem de aniversário. E ele, nas condições que ele está indo, deu muitos anos de vida e muita felicidade. Ele, a família, todos eles, que ele é uma boa pessoa. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e que continua olhando o nosso brasileiro. Parabéns, apóstolo Valdemiro. Quando o senhor vier a Palma, nós vamos fazer o feriado ou um ponto facultativo a todas as pessoas. Muito bem, pastor Denis Munhoz, o comando é seu, a palavra agora é sua, porque a partir desse momento também eu vou reservar para fazer a minha oração aqui nesse local, que foi muito legal eu ter visitado, juntamente com a equipe da nossa TV Mundial e do programa Ponto de Equilíbrio no dia de hoje. Meu amigo, minha amiga, é mais um domingo abençoado na cidade mundial do sonho de Deus, aqui em Santo Amaro. Essa multidão que você está vendo é todo domingo. Não é uma festa, não é uma ocasião especial. É o povo que veio louvar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daqui a pouquinho, nosso apóstolo já estará no altar para começar a dar início a mais uma reunião abençoada, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem de Deus, Valdemiro Santiago, daqui a pouquinho, dando início a mais uma reunião. Que Deus abençoe a sua vida. O apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira nasceu na cidade de Palma, nas Minas Gerais, aos 2 de novembro de 1963, filho de Sebastião Gonçalves de Oliveira e Rosalina Santiago. É casado com a bispa Francileia Gomes Oliveira e pai de 2 filhas, a pastora Raquel e a cantora Juliana, além de avô da Julinha. Líder evangélico, vem pregando a palavra de Deus há 35 anos.
Em 1998, fundou na cidade paulista de Sorocaba a Igreja Mundial do Poder de Deus, iniciando assim um grande trabalho evangelístico e social, hoje com aproximadamente 5.000 templos em todo o território nacional e também em outros países. O apóstolo Valdemiro Santiago é autor de diversos livros evangélicos de grande sucesso. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje você está vendo, o local é diferente, o nosso entrevistado é especial e eu não vou precisar nem apresentar. Aliás, ele é muito mais conhecido do que eu, vai ser muito fácil. Apóstolo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo especial, né? É especial, é verdade. E esse programa está sendo gravado e é dois motivos especiais, a presença do senhor e amanhã também é aniversário do Homem de Deus. É o seu aniversário amanhã. Eu tenho um pensamento, é o seguinte, que normalmente se comemora, né? Se comemora porque viveu mais um ano. Mas do outro lado tem aquela preocupação também, avancei mais um ano, não é verdade? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Tudo que Deus faz é bom e graças a Deus estou completando mais um ano de vida pela misericórdia de Deus e o mundo está cada vez mais difícil, né, doutor? É verdade. Então agora, mais do que nunca, quem completa aniversário tem que comemorar, não é verdade? É verdade. Já é uma vitória, né? É uma vitória, É uma vitória. Graças a Deus. Obrigado, eu agradeço pelo convite. E realmente é um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado, né? Eu tenho visto pessoas especiais nesse programa. Na verdade, você falou especial, eu sou o menorzinho deles. Eu tenho visto, assim, pessoas entendidas dos assuntos diversos e a gente aprende, a gente cresce assistindo esse programa. Obrigado. Aliás, eu sou um admirador, eu já comentei com o senhor, de um grande entrevistador, eu não gosto de falar do tempo, porque as pessoas... Quantos anos ele está fazendo? Eu estou 52, né? 52. Mas eu estava acompanhando, eu fiquei feliz. Eu estou contente de saber que Deus lhe deu o dom para isso, né? E isso é bom para nós, é bom para todo mundo. A nossa missão é levar para o povo de Deus e para a população em geral uma informação imparcial, que a pessoa possa acreditar e pessoas abalizadas para poder explicar. Eu, particularmente, doutor, eu vou até tomar um pouco de cuidado, que eu falo muito, né? Não, mas eu fiz uma brincadeira aqui sobre ser tímido, mas... na verdade, Deus me deu isso aí, eu não abro mão, né? Eu gosto muito de gente, então tem gente, eu estou falando. Sempre aparece algum assunto, alguma coisa importante. Eu acho o seguinte, eu sou um apaixonado por programas desse modelo aqui, de entrevistas. Eu acompanho o Jô Soares, né, e outros, e nós já tivemos bons entrevistadores no Brasil, e eu estou feliz em perceber que Deus lhe deu. Então, uma das razões que me fizeram aceitar esse convite e vir aqui com alegria é o fato de ter percebido isso no senhor também. Obrigado pelo convite. Tá? Imagina, é uma honra para nós, para o telespectador receber o senhor aqui, e tudo que a gente faz é para Deus, né? Tudo na nossa vida. Graças a Deus que a gente pode fazer cada vez mais coisa para Deus. Já é uma bênção, né, apóstolo? É verdade. E falar com o senhor sem falar de fé, de obra, de realização, como a gente falava aqui, é impossível, né, apóstolo? Porque eu, particularmente, eu acompanho o senhor já desde o outro ministério e acompanho o senhor aqui. Tem uns 20 anos já, mas é um pouco mais, eu acho. Por aí, um pouquinho mais até, um pouquinho mais. E o apóstolo sempre foi marcado pela fé, pela persistência, pela luta. Mas a vida do homem de Deus é assim, né, apóstolo? A vida do homem de Deus tem que ser assim. É verdade. E eu estava lendo essa semana sobre a fé. Eu sempre, antes de dormir, eu medito em alguns versículos, só que eu não escolho, né? E Deus me deu uma passagem que eu até preguei na televisão. A Bíblia diz que nós somos guardados pelo poder de Deus por intermédio da fé. Quer dizer, só o poder de Deus não nos guarda, porque Deus ele estabeleceu que seja por meio da fé. Por isso que, às vezes, alguns não me entendem, né? Eu agradeço porque o povão me entende, né? E nem Jesus foi unanimidade. Então, se você consegue atingir o povão, já é uma coisa extraordinária, na verdade, um percentual elevado e, graças a Deus, comprovadamente, pelas superlotações nas igrejas, nas concentrações, nós temos percebido isso. Mas essa questão da fé, doutor, é interessante, porque
as pessoas pensam que Deus tem preferência por essa ou por aquela religião. Exatamente, é. Acho que até pregadores, eu não sei se isso é inconsciente, mas as pessoas... Aliás, eu já vi líderes afirmando, não, que essa religião... Deus não tem preferência. O que Deus procura nas pessoas é a fé. Nós temos o caso do centurião, quando Jesus entra em Cafarnaum. Não era comum Jesus entrar em Cafarnaum, né? Até porque ele era bem rejeitado ali, né? E constrangimentos, enfim... Às vezes queriam apedrejar. Então, quando Jesus entrou e se deparou com aquele centurião, e aconteceu que tudo ali, ele curou o servo do centurião. Só que antes ele disse, nem em Israel achei fé como esta. Sugerindo que o próprio Deus fica procurando a fé. Independente de onde seja. Independente, não interessa em quem. E aonde Deus achou, nesse caso? No centurião. Ele pertencia a um povo que era considerado pagão, né? Um povo que era contrário aos judeus, não aceitava a doutrina dos judeus. Então era onde Deus achou a fé. Às vezes nós estamos aqui, por exemplo, o senhor é um homem de Deus, é um pastor, né? Eu também sou um pregador, um pastor, um homem de Deus. Agora, é possível que algum telespectador esteja nos vendo e que tenha uma fé até superior à nossa. Isso é possível. Sem ser pastor, sem pertencer à nossa igreja. Então, Deus não vai tratar-nos de forma diferente porque temos um título, pertencemos a esse ministério. Não. Se ele achar alguém com uma fé maior do que a nossa, ele vai dar mais atenção a essa pessoa do que a nós. É assim que a fé funciona, né? E às vezes é um mistério, né? Aqui andando na igreja, apóstolo, às vezes as pessoas, eu como pastor, eu fico ali pela igreja, a pessoa fala, pastor, eu queria, olha, eu sou espírita, como se estivesse justificando, ou eu sou católico. Fala, mas qual é o problema? Você acredita em Deus, você aceita o Senhor Jesus como Salvador, isso é tua fé? Por que você está falando? Você começa assim já, olha, eu sou tal coisa. Deus não vê isso daí, Deus vê o seu coração. Mas isso é que, normalmente, as pessoas elas deparam com isso nas religiões. Tá? Há uma tendência, o ser humano, colocar coisas do homem, né, do mundo, nas igrejas. Coisa da carne, como se fosse um clube, né, fechado, um partido, né? Então, a Bíblia recomenda o não partidarismo, né? A gente não tomar partido. Eu gosto de generalizar nesse caso aí, porque não interessa se é espírita, se é evangélico, se é católico. A fé toca o coração de Deus. É óbvio que, para alcançarmos a vida eterna, nós temos que estar com a nossa vida pautada aqui, baseada aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Só que para tocar o coração de Deus é a fé. Então, se nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, sem ela o poder de Deus não nos guarda, não é verdade? Aliás, a fé ela traz o amor, a tolerância, o perdão. O mundo está precisando de fé, hein? Precisando muito, não é verdade? Eu acho que realmente está chegando um tempo que é só a misericórdia de Deus que pode reverter algumas coisas. Né? Nós estamos vivendo uma crise humanitária, doutor, sabe? É verdade. Talvez das piores, né? É claro, tivemos guerras terríveis. Só que a guerra, ela concentra muito, então as pessoas, aqueles números assustam. Mas como hoje Satanás tem trabalhado de uma maneira, ele é bem sutil, né? Então mata 10 hoje, 20 amanhã e 100, aí não percebe. Não é notícia. Né? Não. Mas nos últimos tempos, os índios que nós temos aqui no Brasil excedem guerras terríveis. Não é verdade? Golfo, por exemplo. Os últimos 5 anos morreu no Brasil mais do que o soldado americano na Guerra do Iraque. Exatamente. 5 anos. E não causou tanto impacto. Porque isso aí é uma artimanha de Satanás, sabia, né? Talvez o telespectador não concorde, porque a própria mídia, eu acho que já que existe, há estudos, deveriam divulgar e comparar. Porque isso aí iria chocar as pessoas, pelo menos levar as pessoas a pensar mais um pouco, né? Enfim, a ter mais tolerância. Mas hoje, principalmente aqui no Brasil e na África, no Oriente Médio, então... Essa fuga agora... Mas no nosso caso não existe uma guerra declarada. Nosso caso é quase que uma guerra civil, né? São irmãos matando irmãos por causa de pouca coisa. Essa semana nós vimos aí um sujeito até normal, no trânsito, numa briga de trânsito, matar. Quer dizer, aí vai somando isso aí ultrapassa muitas guerras aí que foram notícias. E as chacinas também, né, Paulo? De repente, pessoas que são executadas. Isso tudo é a falta da fé. Porque a fé ela traz o amor, né? A fé ela nos leva a conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus,
aumenta a nossa capacidade de amar. Como eu não vejo Deus, né? Eu e o Senhor, nós nunca vimos Deus fisicamente. Então, eu tenho que ter comigo esta fé de que quando tem alguém diante de mim, ali é o meu Deus que está diante de mim. Eu não vou agredir a Deus, eu não vou trapacear Deus, eu não vou humilhar Deus. Então, se eu olho no meu semelhante e vejo Deus, eu vou respeitá-lo, eu vou amá-lo, né? Então, a fé é uma coisa extraordinária mesmo. Eu louvo a Deus. Você sabia que a fé é um dom, né? Se é dom, não é mérito da pessoa, é um dom de Deus. Só que ela é como um músculo, né? Tem que exercitar. Exatamente. Você trabalha o músculo, ele cresce, ele ganha massa, ele se fortalece, não é verdade? E a fé, ela se fortalece na medida em que a exercitamos. Isso no fazer o bem, né? Enfim, e na oração, desafiando os problemas, porque nós temos desafios pela frente, todo mundo tem, né? Todos. Todo mundo. A gente já acorda e já vê uma notícia. Então, exercitar a fé, você encarar aquele problema acreditando na solução. Desafio, o senhor falou, apóstolo. Eu já entrevistei o Bispo Thompson, o programa dele já foi ao ar, a pastora Raquel também já foi entrevistada. Aqui, quando esse programa for exibido, já foi exibido dela também, quando será exibido. E uma coisa que a gente nota, a pessoa às vezes acha que o homem de Deus, que a mulher de Deus, a vida dele não tem problema nenhum, que é tudo calmo, que ele vive no altar, em oração. Quando a gente sabe que as Mar lutas... de rosa, né? Exatamente. Quando a gente sabe que as lutas seculares estão aí para ser enfrentadas. Eu me lembro, apóstolo, eu estava lá com o senhor quando a gente saiu da Celso Garcia, isso lá vem 11 anos mais ou menos, quando a gente saiu da Celso Garcia para ir lá para Carneiro Leão. Nós fomos para Gonçalves Dias, primeiro Gonçalves Dias, e depois fomos lá para Carneiro Leão. E tanta coisa aconteceu lá, até a lacração da igreja. Uma batalha, né? É uma luta, mas a fé, lógico, a força vem de Deus, mas tem momentos realmente para a gente que, humanamente falando, a gente se revolta, a gente vê que é uma injustiça que está sendo cometida. Sabe que às vezes a gente nem é compreendido. Algumas vezes, eu me deparei com pessoas nas ruas e elas me questionaram, o senhor não está muito nervoso? Aí eu parava, porque eu sou uma pessoa seguinte, o senhor me conhece, a gente convive, eu sou aquilo que eu sou em todo lugar, né? E bem direto, né? Mas eu concordei com algumas pessoas e algumas colocações, é que às vezes, como nós somos limitados, às vezes a carga ela é tão pesada, né? A coisa ela é tão massacrante, assim, e ali foi um massacre mesmo. Na verdade, ali, doutor, foi uma grande escola para nós, né? Como o senhor participou também, faz parte desse exército, sabe o que eu fico pensando? Deus estava, na verdade, nos preparando... Porque ele tinha para entregar. Exatamente. Eu acho que foi... Eu preguei hoje numa das reuniões sobre o valor da fé. O valor da fé, acho que tem em 1 Pedro, capítulo 1, o valor da nossa fé, uma vez comprovado o valor da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro. O ouro é um dos metais mais valiosos e que resiste, né? Ninguém nunca viu um ouro enferrujar, na verdade. Mas mesmo assim ele é perecível. Agora, a fé não perece. E Deus, ele prova a nossa fé como se fosse um metal, assim, o ouro, no caso, para que ela se purifique. E hoje nós estamos preparados para coisas maiores. Se viesse, não que a gente deseje, mas se viesse uma situação semelhante àquela, já seria pequeno. A gente iria, não é verdade? Sim, sem dúvida. Então, Deus nos preparou para coisas grandes. E agora, inclusive, se o senhor permitir, eu volto depois vai ser uma honra, no seu programa para a gente falar da inauguração. Vou pegar a imagem da inauguração, vai ser uma coisa, assim, um sonho. Sabe que eu sonho com isso? Eu sonho com isso. Esse dia eu acordei, era 10 para as 3 da manhã. Aí eu orei, li a Bíblia. O que houve? Eu falei, eu estava sonhando com a nossa sede nova. Eu estava vendo ela assim, uma multidão. Eu falei, mas só que tem um problema aí. Qual era? Eu falei, o povo estava reclamando de barulho, mas não foi feita a acústica. Eu falei, não, mas foi apenas um sonho. A gente tem tanto problema com barulho. O subconsciente ainda trouxe alguma coisa daquela época. Né? Verdade. Mas eu fico assim, maravilhado com as coisas que Deus faz. Na época eu achava assim, Senhor,
puxa vida, essa aprovação tão pesada, corre para o Juventus, corre para o Ibirapuera, Portuguesa. É interditada a Portuguesa, lembra? Sabe, o senhor é advogado também, graças a Deus, dos bons, o senhor sabe que tem umas coisas que eu acho que nem um advogado, nem um jurista conseguiria entender, porque, a não ser trazer para o lado da perseguição, porque lá na Portuguesa é um lugar público, um lugar onde multidões iam ver as partidas de basquete, de vôlei, de futebol. Mas quando a igreja foi, já não podia botar, faltou banheiro. Exatamente. Aí tinha que pôr limitação de povo para entrar, que nunca pediram. Não, só pode ter... Quantas vezes o vôlei, o futsal da seleção, tudo, a Portuguesa, todo mundo jogava lá. E por que depois, e mesmo hoje, a exigência nessa grande igreja, das vagas de estacionamento, hoje a gente vê estádios que não tem isso. Não tem, né? Não tem banheiro em condição precária. Quer dizer, prega-se o seguinte, a lei é para todos, mas às vezes os critérios deixam a gente assim, só tem que trazer para o lado da perseguição mesmo. Porque é um negócio, lei é para todos, mas quando interessou, se mudou a lei para vender bebida alcoólica em estádio de futebol. Porque não podia. Aí a FIFA veio aqui e falou, não, para a Copa do Mundo eu quero que venda bebida alcoólica. Aí mudaram a lei. É verdade. Quer dizer, é verdade. Você sabe que tem uma parte da imprensa que eles dizem o seguinte, que eu tenho mania de perseguição. É que não tem... Às vezes a coisa não tem coerência, né? Nesse caso aí, por exemplo, eu não posso admitir que um evento esportivo ele tenha esses privilégios, né? E é claro, o senhor sabe, o senhor, nós gostamos muito de futebol, tá? E gostamos... Aliás, eu preciso trazer aquele pessoal do São Paulo aqui no programa para apertar eles para ver o que está acontecendo. Nós estamos convidando, mas está difícil, viu, Aposto? Eu vou dar uma catucada lá para vir. Aliás, seria sua Aidar renunciar agora, vou ver se eu consigo trazer ele. Isso. Questionar. Já foi convidado. Ele só sabe que uma vez ele me pediu para apoiá-lo para... Ainda bem que eu não participei de nada, você deve saber disso aí. Eu não participei, mas ele pediu que sabe, eu sou São Paulino, mas depois a gente precisa ver lá. Mas nós gostamos muito de esporte, de futebol, mas não podemos concordar com isso, porque se um estádio, por exemplo, a prefeitura dá o alvará para um estádio funcionar com um número de banheiros e ambulâncias, etc., por que a igreja não pode funcionar com o mesmo critério? Por que muda? Né? E agora, for olhar para o lado do benefício, do bem-estar. Não, aí não dá nem para começar. Aí é goleada. Nem para começar. É verdade? E mesmo a locomoção, o senhor veja, né? Às vezes aqui nós tivemos problema lá no Brás, o trânsito na região. Quem mora, eu moro perto do Estádio Novo do Palmeiras, em dia de jogo eu não consigo chegar em casa. Ali é difícil. Quem mora no Morumbi reclama muito em dia de jogo, também não consegue. Quer dizer, onde tem um evento com muitas pessoas... colada ali no estádio. Acontece mesmo. E não tem nada de acústica, não, porque ele é aberto em cima. Exatamente, aberto, não tem... Isso eu lembro que quando a gente saiu lá da Gonçalves Dias, né, fui eu, o senhor, o bispo Josivaldo, quando o senhor recebeu a chave do senhor Francisco, lá do imóvel na Canela Leão, nós falamos, bom, acabou o problema, aqui tem espaço. Sabe, doutor, o pai do senhor, o seu Chiquinho, ele teve uma participação brilhante ali, ele era muito... Você sabe que o dono lá... O seu Chico também. O seu Chico, charado do seu pai. Ele é muito legal, mas o sujeito era meio mão de vaca, meio, né? E ele era difícil, falou em números com ele, era difícil dobrá-lo. Aí eu soube que o pai do senhor era amigo dele, antigo. Aí eu pedi para ele deu umas broncas lá e Deus abençoou. Verdade. E a gente conseguiu, né? Começamos alugando. Né? E esse mesmo aqui em Santo Amaro, né? Aliás, nós temos umas vitórias assim. Se a gente for para contar uma hora dessa, você vai ter que pegar um programa maior aí para a gente começar a mostrar, inclusive ilustrando com imagens. Aqui, mas no nosso vai entrar muita imagem, vai entrar imagem. Eu já pedi para separar. Eu me lembro que eu entrei com o senhor lá com o bispo Osvaldo e a gente estava com dificuldade até para pagar aluguel, né? O primeiro aluguel, lembra? E o povo ajudou a pintar a igreja. Ajudou. Foi aliás, eu tive muitas críticas, né? A gente estava ansioso, a gente nem fez direito a coisa, não. Foi uma camufladazinha lá e a gente quer ganhar almas, né? Mas hoje, doutor, se vocês puderem botar a imagem aqui... vai estar editado, olha que coisa. Está ficando um espetáculo, assim, dá uma coisa linda. Eu estou apaixonado por aquele lugar ali. E a cidade mundial de Santa Amaro, não sei ficar com ciúme, né? Eu vou me dividir, né? Vou ficar lá pela manhã, à tarde aqui. Mas, fala a verdade, doutor, o senhor que
que ama a obra de Deus e é responsável pelo trabalho na América, né? Precisamos ir lá na América também. E é gostoso, a gente lembra do sofrimento, das lágrimas, madrugadas tristes, né, que a gente passou, mas a recompensa, né? Eu estava pregando uma mensagem agora há pouco que a Bíblia diz que Deus falando com Abraão, né? Não temas, quer dizer, creia, porque isso terá recompensa, né? Ou seja, o galardão. Então, nós recebemos galardões já extraordinários, essas duas sedes aí. Eu não sei se existe algum templo. Eu também não conheço. Né? Pelo menos de lá da Zona Leste, acho que não tem que supere. Lá são mais de 40 mil metros. É porque existem templos grandes, mas são divididos. Exato. São divididos vários auditórios. O nosso é um só ali e grande. Eu não sei quantas cadeiras vão caber, mas gente vai caber. Porque o povo fica de pé, não, o povo é teimoso também. Não, mas é a bênção de Deus. Apóstolo, quando uma pessoa... A gente recebe muito essa pergunta. Eu vejo que o senhor começou muito cedo, né? Na obra de Deus. O senhor tinha quantos anos? 17, eu ia fazer 17 anos. 17 anos. E às vezes as pessoas perguntam para a gente, olha, eu gostaria de ser obreiro, eu gostaria de ser pastor, o que o senhor acha? Que pela idade ele já vem pedir conselho para a gente, né? O que o senhor acha? Fala, olha, a principal coisa é o chamado. Por quê? Quando a pessoa está disposta a abraçar a obra de Deus, ela tem que estar ciente que não é fácil, né, apóstolo? Ah, não é fácil. Não é porque é uma vida de renúncia, né? A gente tem que se despojar, ou seja, muitos costumes, muitas coisas que não são pecados, mas que são nocivas. Não, se a gente for, não tem jeito de conciliar, né? Eu me lembro que o apóstolo Paulo falou uma vez, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Quer dizer, tem coisas que são lícitas, né? Você não pode taxar assim, isso aí é pecado, não. Mas não convém, porque não combina com a obra, né? A gente renuncia a muita coisa. Eu tenho muitos amigos aí que não são da igreja, mas a gente quase não convive. Por quê? Porque para convivermos eu teria que trazê-los para o meu ambiente. O ambiente deles não é para mim. Então, já começa por aí. Normalmente esses que estão querendo começar na obra, ainda são muito ligados a muitas pessoas lá fora e não deve cortar a amizade. Pelo contrário, a amizade é maravilhosa. Aliás, a amizade é um trampolim, eu diria que é um degrau já para a pessoa escalar ali, subir uma escada para atingir o coração do outro lá, para ganhá-lo para Jesus. Só que tem coisas que as pessoas fazem, nós não devemos fazer. Então, para se fazer a obra de Deus, já começa por aí, a renúncia. E às vezes coisas mesmo pessoais, projetos pessoais, nós já abrimos mão de muitos projetos pessoais por causa da obra de Deus. Então, a obra de Deus ela é extraordinária, só que ela requer isso, a renúncia, o chamado. A pessoa percebe quando ela consegue superar isso, quando ela consegue renunciar sem sofrer, tá? Porque às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que a gente gosta por causa da obra, mas fica sofrendo. Ainda tem aquilo no coração. Aquele ranço. Tem um amigo nosso que chamava de ranço, lembra? Então a gente tem que ter prazer na obra de Deus. Prazer. Eu, por exemplo, comecei minha jornada hoje, eram umas 4 e pouco da manhã, já lendo a Bíblia, orando. Eu saí quietinho, eu saí com um sapato na mão para não acordar a bispo às vezes. Ela está muito cansada e fisicamente... Eu tenho a impressão que o homem ele suporta mais a carga, até pela estrutura. Deus fez assim, né? É claro, tem mulheres muito bem preparadas fisicamente, só que eu digo assim, na média, né? Geralmente o homem está mais bem preparado. E às vezes a gente olha para as nossas mulheres e fala, vou deixar ela descansar um pouquinho, porque ela já fez comigo isso, aquilo, etc. Verdade. Ainda tem os outros a fazer, porque a mulher ainda é mãe, ainda... Não, tem muita coisa. E ela tem as outras coisas. Até as contas lá, as pequenas contas... A gente nem sabe o que está gastando, o que está comprando, deixando de comprar. Então, isso mentalmente, né? Essa carga fica para ela também. Então, eu saio com o sapato na mão, eu saí de madrugada. Deus cisma, você sai de madrugada. E eu comecei minha jornada, mas no final do dia é tão recompensador. Você sabe que eu estou aqui, eu tenho a impressão que até eu fui no programa do Ratinho, atrapalhei o Ratinho, fui no do Silvio Santos, o Silvio Santos teve que sentar. Portioli, estou para ir no Amaury Júnior, acho que ele nem vai falar. O senhor quase não fala no meu programa, eu fico assistindo.
Eu tenho a impressão que eu estou atrapalhando algumas perguntas. Não, né? senhor, mas... Mas eu já falei tanto hoje, e ao vivo, mas eu gosto tanto de falar, né? E um dia desse alguém falou assim, o senhor está rouco. Eu encontrei uma pessoa numa loja de peças, sabe? Quando nós vamos para a América, a gente vai direto na Bespro lá. Bespro, o senhor comprou uma carretilhazinha. Aí, doutor, eu encontrei o senhor e falou, o senhor está rouco? Eu falei, eu não estou rouco, eu sou rouco. Mas eu também não paro de falar. Eu chego em casa, a bispa não fala comigo. A gente senta assim na sala. Ela fala assim, você fez reunião o dia inteiro, programa, você continua falando. Tá? Eu queria até dizer aqui, aproveitar que o diretor está aí, o senhor não se preocupa também não, se estourar a hora não, tá? Ah, tá bom, já mas eu temos bato papo com ele. Hein? Como nós estamos perto do 13º, então eu faço uma jantarzinha com ele, entendeu? Aí nós vamos dá para estender, mas tá gostoso o papo aqui. É uma bênção e o povo está sendo muito abençoado com essa conversa. Aí eu gosto muito de falar das coisas de Deus, doutor. Eu sou apaixonado por gente, sabe? Por quê? Porque eu vejo Deus nas pessoas, né? Isso é muito legal, você sabe, a gente vive, isso completa, né? E apóstolo, às vezes acontece comigo, a minha esposa que fala, né? Que eu sou mudo. Eu só não sou mudo quando eu estou fazendo a obra. Interessante. Eu já falei, sabe o que eu comentei com a bispa já? A gente viaja, né? O doutor Denis é bem reservado, mas quando começa a falar das coisas de Deus, aí já não é o Senhor, é o Espírito Santo que... Né? É impressionante isso é coisa de Deus mesmo. É o que eu assisto, né? Ela vê minha reunião na América, ela falou 3 horas, quer apostar que ele vai entrar no carro e ficar mudo? Aí realmente eu entro no carro e já não falo mais nada. E o cansaço que eu às vezes passo para o povo também. Tem dia de fazer 4 reuniões na América, distante de carro, porque não tem aeroporto, etc. Mas a partir do momento que a gente sobe no altar, a sensação que eu tenho é o seguinte, se sair de lá e precisar jogar bola, eu vou. Por mais cansado que a gente renova. É uma sensação, é o Espírito Santo mesmo. Né? Não, eu mesmo já teve dia de eu vir para a reunião e pensar assim, puxa, eu até comentei, fisicamente hoje eu acho que eu não vou suportar. Eu brinquei, esse dia eu arrumei uma saída, uma desculpa aí, eu falei para a bispa assim, a reunião vai ser bem objetiva. Aí 3 horas e alguma coisa. Você não disse que ia ser objetivo? Eu falei, não, você não entendeu. Tem 2 maneiras da gente ver. Existe o objetivo resumido, e aquele objetivo que é o objetivo alcançado, entendeu? Você não entendeu, eu estava me referindo ao seguinte, hoje eu vou alcançar o objetivo que eu toco o coração do povo. Já arrumou mais uma desculpa. Às vezes você arruma até significado, sentido para as palavras, mas o meu objetivo é atingir o povo, e conseguiu atingir. Eu fiz uma reunião bem objetiva, mas durou 3 horas. Atingiu a finalidade. Mas o povo nem sente. Não, e o senhor vê que o senhor termina a reunião, o povo fica lá. É verdade. O povo ainda permanece lá. Porque Deus renova eles também, né, doutor? Não é só a gente. Né? Exatamente. Apóstolo, é impossível sair dessa pergunta, um momento aí que o Brasil vem... Eu acho que o momento econômico, financeiro do Brasil não é tão complicado. Eu acho que o momento moral que o Brasil vem passando é muito difícil. O senhor, como homem de Deus, a visão espiritual, é lógico, só Deus pode operar um milagre, só Deus pode realmente mexer nas coisas. Mas no Brasil, o senhor tem também se decepcionado com a classe política? Ah, bastante. Agora eu gostei da colocação. Você sabe que eu sou meio metido também economista, né? Assim, eu gosto de estudar um pouquinho cada coisa. Né? Aí o senhor falou, não é o problema do Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais produzem. Nós somos primeiros em muitas coisas. Exportação de frango, né? E a carne suína, bovina. Soja é uma potência. Os grãos em geral. Os grãos, e a soja tem tantos derivados no mundo inteiro, tem até remédio, né? E eu vejo que realmente o potencial, né? A nossa terra é extraordinária. Eu entendo um pouquinho de terra, que eu sou lavrador, né? Essa parte de ser economista, e ser penar da roça, de ter que contar os ovos das galinhas e separá-los, porque tinha que ter para o mês inteiro, entendeu? É uma economia, é o planejamento. Né? É a economia, ali é a prática. Né? Ali é a prática. Então, o momento, não é o problema, não é o país, porque o povo é extraordinário, a terra é extraordinária. É que existe um negócio, os economistas, eles sabem muito melhor do que eu, que os entendidos do assunto. Se não houver a confiança, nós sabemos no sentido espiritual, mas se o povo não tiver confiança, né, então é difícil.
Fica muito difícil. Por exemplo, um empresário sem confiança, ele não vai empreender, ele não vai ousar, tá? E na economia, na economia, você sabe, como o mercado ele é disputado mesmo, a concorrência é grande, você tem que ousar. Senão ele fica para trás. Mas e o medo? Ele fala, vou investir tanto aqui e vou perder. Então, o problema do Brasil é isso. Mas por quê? De onde saiu esse medo, doutor? A falta de confiança nas lideranças políticas, né? Olha, isso aí, por exemplo, uma declaração de um ministro da Economia ou da nossa presidenta fez a Bolsa cair em boa parte do mundo. Despenca. Boa parte do mundo, que é globalizada a coisa. É tudo interligado hoje. Tudo interligado. E a potência que é o nosso país, né? Então, realmente, eu tenho decepcionado. Agora, eu acredito na fé mesmo, no poder da oração, né? Da superação. E eu creio que, a partir do povo de Deus, porque isso independe, né? Embora estejamos também no mesmo mundo e o fato do sujeito ser um pastor, isso não impede de ir a um supermercado. Eu tenho supermercado, eu compro arroz, secular, eu compro feijão. lógico. Não é verdade? Tem conta para pagar. Conta para pagar, tem que ir no banco e eventualmente tem que pagar, o banco está cheio, você vai na casa lotérica, será que o apóstolo está fazendo uma fezinha? Não, estou pagando. Estou pagando a conta, mas aí é o seguinte, se o povo não tiver a confiança, tá, com confiança em alta, aí realmente a coisa fica terrível. E é o que está acontecendo no nosso povo. Por isso que nós fazemos um trabalho não só espiritual, mas também a gente procura encorajá-los, né? E, enfim, estimula e mostra na prática que da onde nós viemos, tá? E as barreiras que superamos, os testemunhos, e isso eleva a fé, a autoestima. O povo está muito desacreditado. Desacreditado. Acho que nunca vimos um presidente da República com 7%. Está inferior ao do Collor quando ele sofreu o impeachment. Ela está abaixo do Collor. O povo não tá confiando mais, porque é muito escândalo, tá? E realmente, até nas próximas eleições, vai ter reflexo, né? Nós vamos ter reflexo disso aí, porque a pessoa não sabe, ela não conhece. Hoje está difícil para a gente isso aí. Então, isso aí para o lado da igreja, a igreja é mais procurada, inclusive, nesse sentido. Né? Porque eu acho que tem uma coisa que a gente não perde a fé nisso aqui, né? Na palavra de Deus. É a confiança, né, apóstolo? Porque funciona. Isso aqui funciona. Tá? E pela lógica, se fosse pela lógica, o senhor teria comprado lá, a igreja teria comprado o imóvel do Brás? Não. Se fosse analisar contabilmente, olha. Não. É impossível. Teria comprado esse? Impossível. Aliás, eu vi o ex-dono, eu vi ele aqui hoje. Ele esteve aqui. Há um mês atrás ele esteve também. Estava hoje também na reunião. Eu vi na reunião, foi? O senhor tocou num assunto que... Isso aí, doutor, é um empreendimento, tá? É um investimento que requer coragem, fé, e é disso que o povo precisa. Por isso que nós estamos nessa situação. Porque se eu não tenho uma liderança política... Por exemplo, se eu não posso mirar, se eu não posso me espelhar em uma liderança política, eu tenho que me espelhar nos heróis da fé. Exato. Não é verdade? Como é que o Daniel conseguiu, como é que o Moisés conseguiu, o Abraão, como é que o Isaac foi morar numa terra de estranhos, de estrangeiros lá, e não gostavam dele, os filisteus não gostavam dos hebreus. Todo ambiente contra ele. Todo ambiente, tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E a terra não era boa. E ele semeou e colheu a 100 por 1. Quer dizer, isso aí sugere, Deus está sempre sugerindo. Aliás, você quer aprender economia, leia a Bíblia, né? Também é impressionante, né? O exemplo que eu dei outro dia, uma pessoa me procurou lá na América. E a crise no Brasil? Eu falei, olha, o que eu tenho a falar sobre crise é o seguinte: Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no paraíso. Olha só. Quer dizer, é o que você faz. Você está vendo? Eu já ganhei meu dia aqui hoje nesse programa. Jesus venceu com todo o ambiente totalmente adverso. E Adão, que estava lá tranquilão, olha, só não fazer aquilo, ele fracassou. Eu falo para os bispos o seguinte, eu falo para eles, você sabia que eu assisto vocês, né? Eu assisto os senhores, eu vejo os programas dos bispos e estou sempre aprendendo alguma coisa. Eu nunca disse isso, é porque eu nunca tinha pensado nisso, né? É muito mais fácil. O paraíso só basta você conservar o que está ali. Exatamente.
Não falta nada. Paraíso sugere exatamente isso. O paraíso tinha tudo. Aliás, tem uma palavra ali que diz assim, comerás livremente, quer dizer, à vontade, né? A abundância era total. Então, é só deixar do jeito que está. Isso aí, voltando um pouquinho, inclusive, essa palavra, em cima dessa palavra sobre o Adão fracassou no paraíso, eu acho o seguinte, que um administrador que não se dá bem num país tropical, um país onde o povo é maravilhoso. Todos os recursos. Todos os recursos naturais, né? Então, um país, terremoto. O Japão é a terceira economia é a terceira economia agora. A terceira economia. Toda hora está despencando tudo lá. Não é verdade? Terremotos terríveis. E aqui no Brasil, nada disso. Aqui o Brasil é extraordinário. Então, o Adão fracassou no paraíso, doutor. Eu acho que quem fracassa na administração desse país é mais ou menos um Adão, então, né? Exatamente. É verdade. Deixa eu ver, na América mesmo, né, apóstolo? Agora o povo lá já começa a se preocupar, por quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e um pedaço de março, no norte do país, para tudo. Para tudo. Você imaginou o Brasil ficar 3 meses, 4 meses sem produzir? Misericórdia. Então, por quê? Porque, agora imagina então, é claro que não estamos desmerecendo, isso aí a gente conhece, a gente viaja o mundo. Imagina uma administração exemplar, cuidados com os recursos do país, enfim, com o povo, zelar por aquilo que Deus nos deu, porque isso aqui é uma dádiva, isso aqui é uma coisa maravilhosa. É uma bênção. Então, agora, eu gostei dessa palavra, hein? Você sabe que eu vou levar isso para o povo? O Adão fracassou no paraíso, rapaz. Eu não tinha pensado nisso também. Fracassar no paraíso é muita incompetência, na verdade. Porque se a pessoa se entrega, ela vê que qualquer dificuldade... É muita incompetência. Ele não vai buscar a palavra de Deus. Era só ele seguir o que foi orientado. Deixar do jeito que está. Tinha uma única restriçãozinha. Né? Se não mexesse ali, estava até... Ele nem ia morrer, aliás, ele não ia morrer, não. É verdade? Exato. Então, realmente, se atentarmos, em cima dessa palavra que você não falou, se a gente procurar valorizar aquilo que Deus nos dá, doutor, a nossa natureza, né? Olha aqui, nós temos riqueza aqui nos nossos oceanos, nós temos riqueza na terra, nossas matas, né? Nós temos tanta coisa aqui e que estão se deteriorando, quer dizer, o homem... Aí me perguntaram esses dias se tinha influência, eu falei, tem. Por que está chovendo menos? Tem lugar que chove demais, outro lugar... É o desequilíbrio. Porque Deus estabeleceu, ó, isso aqui funciona dependendo daquilo outro, entendeu? Aí o homem foi e mexeu no outro, aí pronto. A natureza está cobrando agora. Eles querem que... Não, Deus tem que controlar. Como é que... Se ele quiser controlar, ele controla, mas a coisa é pré-estabelecida. Se o Adão seguisse o que Deus ensinou, ele estaria arrebentando. Aí não seguiu. Se seguirmos e se dermos valor que Deus nos deu, doutor, nós vamos longe, vamos prosperar. E após, milagres também. A gente escuta muita coisa, às vezes as pessoas perguntam, olha, o apóstolo fez um milagre. Eu falo, apóstolo? Que apóstolo fez um milagre? Eu falo, não, mas você não viu, o senhor estava lá? Eu falei, não, eu vi Deus utilizando a vida do apóstolo para fazer um milagre. Mas, às vezes, a pessoa tenta associar isso daí a um tipo de, mas aquilo que acontece, será que acontece mesmo? Aquilo lá, não sei, aquela doença naquele estado terminal não tem como acontecer. Só que Deus usa a vida do Senhor e as pessoas trazem os exames. É verdade. E mesmo assim as pessoas relutam em acreditar. O que eu acho gozado é o seguinte, apóstolo, quando a gente pergunta, a gente mostra a Bíblia, Deus usa a vida do Senhor, de repente a pessoa vai num canto lá, que joga uma pedrinha no chão e fala, você tem que largar do teu marido, ele larga. E pessoas esclarecidas. Ele não questiona. Chega lá, joga uma pedrinha e fala, você tem que largar do teu marido, mudar de cidade. Agora, quando vê Deus utilizando a vida do Senhor e de outros bispos, pastores para operar um milagre, a pessoa parece que fica mais reticente ainda. A tendência ao mal, né? Em cima disso aí, uma vez eu fui difamado por um líder religioso, um homem de Deus. Mas o homem de Deus faz isso? Falha, erra, né? Nós cometemos falhas. E alguém veio me questionar. Tipo assim, eu acredito no que ele falou. Eu falei, vem cá, você então é seguidor das doutrinas dele? Perguntei para esse homem, empresário, falei, você acredita nas pregações que ele já fez acerca de Jesus? Ele falou, não. Eu falei, tá vendo como você tem tendência para o mal? Aqui no hotel, no centro da cidade, é do Cláudio. Sim. Eu fui lá comer uma feijoada, em um restaurante lá, encontrei esse empresário, ele veio me questionar. Então eu falei para ele assim, vem cá, empresário,
você está dizendo que acredita quando falaram mal de mim. Mas aquela mesma televisão que falou mal, eles pregam a palavra. Então você acredita quando ele fala que Jesus salva, que Jesus... Não, eu tenho a minha religião, não sei o que. Eu falei, engraçado, quando falou mal, você acreditou. Em cima disso que você falou, a tendência para o mal, doutor. Isso aí, isso é didático, né? A gente tem que se policiar. Só que isso aí não é só o povo, não, que está lá fora, não. Não é só o telespectador, não, o internauta, o ouvinte. Isso aí, doutor, nós também temos essa tendência. É que às vezes é inconsciente. Às vezes coisas boas que são oportunidades vêm até nós e nós não percebemos, tá? Não atentamos para aquilo. E às vezes alguém fala mal da gente, a gente, não é verdade? Outro dia você falou sobre isso. Às vezes a pessoa traz 10 notícias boas de uma pessoa, falando bem. Você escuta assim, aí quando traz uma notícia ruim, aí marca. A pessoa para, presta atenção, não, mas peraí, como é que é? Aí dá aquela atenção especial. Isso aí afeta a qualidade de vida, você sabia, né? Isso aí traz amarguras, decepções, frustrações. Então a questão do milagre, tem muita gente que duvida. E se alguém disser, por exemplo, o apóstolo estava orando e aconteceu tal milagre, o leproso foi purificado, será? Agora, se alguém chegar para essa mesma pessoa e falar, eu vi o apóstolo num bar bebendo, tomando uma cerveja. Eu sabia, a cara dele não nega. Entendeu? Já outra pessoa também já me falou isso. Aí já começa então, aquele negócio. É impressionante como o ser humano ele é vulnerável, né, doutor? E isso aí é bom, porque a gente tem que se policiar. Por isso que eu digo sempre, eu falo para bispo, para os bispos, eu falo, olha, a gente nunca pode apontar o dedo e fazer um pré-julgamento, enfim. Até por isso que Deus não instituiu homens para fazer esse tipo de julgamento. Não, ele é quem julga nesse caso. E Deus é impressionante como Deus ele é tolerante, né? Ele, antes da gente errar, ele já sabe que a gente vai errar. Mas ele está sempre levando em conta, não é o homem, e está sempre sendo... É claro que essa tolerância vai acabar um dia, né? Mas a gente tem que glorificar Deus mesmo, porque o senhor vê que o homem tem a tendência. Isso aí não é só quem está lá fora, não, nós também. É porque é preciso que gente de fora nos alerte quanto a isso, não é verdade? E aí nós estamos alertando os outros, né? E do pecado a mesma coisa, né, apóstolo? Às vezes a pessoa vem na igreja, Deus utiliza a vida do pregador, Deus opera um milagre, e a pessoa pecadora. Ela, às vezes, é a primeira a apontar o dedo para outro pecador. Quer dizer, parece que ela nunca pecou na vida, parece que... Deus teve misericórdia, ela esquece aquela questão do credor incompassivo. Exatamente. Né? O sujeito devia 10 mil talentos, não tinha o que pagar, foi perdoado. E o outro devia 100 denários, quer dizer, não é nada perto de 10 mil talentos. Tá? E ele cobrou. Quer dizer, é natural isso, no homem, infelizmente. Eu vejo os seus defeitos, mas não vejo os meus defeitos. Por isso tem uma palavra relativa até à Santa Ceia, né? Que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O legal, o ideal é a gente fazer um autoexame, né? Uma reflexão. Isso à noite, antes de dormir. E aí ir para um cantinho assim e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Sempre pedir misericórdia. Mas é gostoso isso, sabia? Um diálogo, né? Uns 5 minutos com Deus. Vai para um cantinho assim e fala, Senhor, precisa saber orar. Não, aliás, ninguém sabe orar, não. Só Jesus sabe orar. Então a gente tem que fazer... Aliás, Jesus deu aula nisso aí, né? Jesus é mestre, né? Pode ser repetitivo. E lembra quando ele orou para ressuscitar Lázaro? Ele agradeceu. Então, vai para um cantinho e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Me ajuda a me policiar, enfim. Mostra os meus defeitos, revela-me. Por quê? Porque aí a gente vai julgar muito menos. Aliás, eu hoje ainda cometo esses erros, mas eu já fui bem pior nesse sentido, nesse quesito aí de pré-julgamento. Fulano, depois, peraí, o que eu estou fazendo? Que é uma tendência, infelizmente é uma tendência. A gente vai aprendendo, né? Eu recebi o telefone uma vez de uma senhora nos Estados Unidos, reclamando para mim que numa das igrejas lá, tinham 2 pessoas que estavam... vinha de uma prática pecaminosa. E ela me ligou, mas como que o senhor permite que eles continuem frequentando? E a pessoa estava realmente abandonando o pecado. Essas 2 pessoas estavam abandonando o pecado. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, minha senhora, eu vou colocar na igreja agora uma placa que só pode entrar lá quem nunca pecou. Ela falou, isso mesmo. Eu falei, só que nós vamos ficar do lado de fora, Jesus, né? Só vai entrar anjo de Jesus. Só a glória Exatamente. De Não tem. Eu lembrei de uma mensagem dos bispos essa semana, que a glória de Deus encheu a casa, o sacerdote não conseguia entrar.
É o que vai acontecer se a gente fizer isso. Só vai ficar glória de Deus. Nós vamos sair fora. Não existe isso. Aliás, o evangelho é para o pecador. Exatamente. Jesus falou isso. Exatamente. Ele fala que os sãos não precisam do médico, né? É verdade. E a nossa vida é essa. Apóstolo, eu queria passar muito mais tempo aqui com o senhor. Queria agradecer de coração ao senhor. Eu sei que a sua... Você já viu que os diretores todos inquietos aqui? Já já está todo mundo se movimentando. Mas não tem problema, não. Tira no meu horário, entendeu? Quebra no meu horário. Tá gostoso esse papo aqui. Qualquer hora, quando você trouxer um convidado aí para falar de futebol, você me chama também para a gente. Que agora nós ajudar o senhor a entrevistá-lo. Nós vamos o do São Paulo. Nós vamos ter agora um programa de debate lá, está dizendo sempre duas opiniões. Aí vamos convidar o senhor num tema desse aí para o senhor participar também. Você precisa trazer o Andrés. Andrés já marcou, mas não foi. Quando ele vier, eu vou ter que estourou aquele negócio da CBF. Mas o Neto, o senhor viu, mandou um abraço para o senhor. O Neto, gente fina, o Neto Deus abençoe, ó. Beijo no coração. O Juca Kfouri também mandou um abraço para o senhor. Eu acompanhei direto. Quem esteve lá foi o César Maluco na semana passada, aquele centroavante do Palmeiras, o senhor lembra? Lembro. E ele falou, isso daqui não é aquela televisão do pastor com o chapelão? Eu falei, você assiste, né? Assista a programação. Sabe que um dia eu falei no telefone com aquele lateral, acho que ele é colombiano, o Armeiro. Acho que ele está no Flamengo agora, ele foi para a seleção. Falei com ele no telefone. Mas tá bom então, doutor, eu agradeço. Queria de coração agradecer ao senhor, eu sei da agenda do senhor, o senhor está esgotado. É claro, se eu tivesse mais descansado, de repente eu teria desenvolvido mais o assunto assim, mas foi gostoso. Assim. Foi uma bênção para mim, para o nosso telespectador, o senhor ter participado, e já fica aqui o convite para uma próxima vez, o senhor participar com um pouquinho mais de calma aqui com a gente, que eu acho que é uma bênção a informação que o senhor traz, a direção espiritual que o senhor traz, que edifica, que restaura, que cura, que liberta, e é um bálsamo, né? Porque a Bíblia é isso, né? A Bíblia, a palavra de Deus é um bálsamo. Sabe que acompanhando o senhor esses dias aí, eu tive uma ideia, eventualmente assim, o senhor estando por aqui, no Brasil, né, que às vezes está na América e tal, e tem que conciliar, chamar o senhor também para a gente debater no nosso programa algumas questões, né? Isso relativas a nossa justiça, o senhor que é um advogado, enfim, mesmo a economia, isso, só que trazendo sempre para a palavra, a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, você sabe. Sem dúvida. Né? Inclusive sobre a justiça, também sobre tudo. A Bíblia tem resposta para tudo, e Deus tem um zelo pelo povo dele, tá? É porque nós sabemos que tem muita gente que comete delitos conscientemente. Tem aqueles os menos favorecidos, não tiveram oportunidade para nada, não tem uma estrutura, então eu acho que a tolerância teria de ser um pouco maior, né? Não liberar, faça isso, negativo. Mas eu tenho um pensamento comigo, você sabe que eu ajudei a eleger muitos deputados, e a gente sempre participa, uma pessoa que tem um grau de responsabilidade que nós temos que participar. Mas eu já disse lá no Congresso que a imunidade parlamentar, assim como para o sacerdote o pecado ele é mais grave do que para o leigo, o parlamentar deveria ter uma punição maior numa possível... o parlamentar, o policial, porque ele está com uma farda, um revólver. Então essa é a questão da imunidade. Mas por que imunidade? Aí alguns falam, o senhor é contra? Eu falei, eu sou contra. Mas isso é assunto para outro programa, doutor. Se o senhor desse um prazer, vai ser uma honra para mim, apóstolo. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, foi um prazer receber o senhor. Jesus. Deus abençoe, Brasil. Obrigado. Beijo.